primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula e hoje eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou corrigir alguns exercícios que eu passei para a gente poder se adequar um pouco a essa realidade dessas aulas online para não ficar uma coisa vaga, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo a questão, a gente vai debater e eu vou dar e a alternativa que a gente vai colocar certa, tá bom, galera? Então, começa na página 23, tá bom? Questão número 10. A ideia subjacente a este sistema é que as partes utilizadas numa linha de montagem deverão ser fornecidas imediatamente à medida que são utilizadas exatamente como ocorre as mercadorias expostas nas prateleiras dos supermercados, que são repostas quase simultaneamente no ato da compra. Qual o nome disso aí, galera? O nome dessa linha de produção será o Fordismo. O Fordismo era a linha de produção onde você tinha toda essa situação, tá bom, galera? Então, número 10, letra B. Número 11. O avanço tecnológico das últimas décadas deu origem a setores muito sofisticados do ponto de vista técnico, tais como a microeletrônica, a biotecnologia, a robótica e etc. Eles integram a chamada fábrica global, determinando uma nova distribuição espacial das indústrias cujas características atende à última análise à lógica do lucro. Com relação aos fatores determinantes da teoria de localização industrial, responda. Olha só. Identifique fatores que foram fundamentais para a localização industrial na primeira e na evolução industrial. Na primeira e na terceira. A primeira situação é o que? É a produção para quem vai ser vendido. Como assim, professor? Como é que uma indústria ela vai trabalhar se ela não tem um meio de produção para vender? Já pensou? Se eu chegar... Vamos entender a posição. Se eu fosse vender hambúrguer no lugar que só tem vegetariano, como é que eu vou atender, galera? Não tem como, não é lógico. Eu vou vender x-tudo, cachorro quente, num ambiente que os caras são vegetarianos, são veganos. Não tem como, né, pessoal? É uma lógica. E na letra B, explica o significado do termo fábrica global. O que é isso? Fábrica global é quando você atinge toda a produção. Por exemplo, eu vou vender coisas na África, vou vender nos Estados Unidos, vou vender na Europa, no continente sul-americano. Então, bota assim, para atender todas as áreas do mundo. Entendeu? Então, a gente está analisando isso a nível que? Mundial. Essa foi a número 11, agora a número 12. Assinale a alternativa que apresenta uma informação correta sobre os tecnopolos ou polos científicos. O que é tecnopolos ou polos científicos? São polos que estão centralizados num determinado ponto que ele atinge outras ramificações. Por exemplo, eu tenho um polo de educação à distância. Aí o outro lugar tem, no outro estado também tem. Então estão o quê? Interligados. Tá bom, galera? Então, lá, na letra A, considerado como a superação dos antigos centros ou distritos industriais, os polos tecnológicos são encontrados apenas nos países do norte desenvolvido, pois depende do sistema de telecomunicações avançado para funcionarem? Não necessariamente. Também tem aonde? Nos polos dos países o quê? Emergentes ou subdesenvolvidos. O tecnopolo mais famoso dos Estados Unidos é o Vale do Silício, na Califórnia, cuja origem se articula com o desenvolvimento do armamento desde a alta tecnologia na época da Guerra Fria. Tem uma maldade aí, né? Não. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre são um exemplo mais significativo de cidade brasileira que corresponde dos tecnopolos do mundo desenvolvido? Opa, ainda não.
A França iniciou o desenvolvimento do polo tecnológico apenas nesta década, concentrando prioritariamente em torno de Paris? Não. Letra E, que é certo. Apesar de seu grande desenvolvimento técnico-científico, a exiguidade territorial do Japão permitiu a construção de apenas um tecnopolo, conhecido como a cidade científica de Tsukuba. Tsukuba. Letra E. Tudo bem? 13. UF, Universidade Federal Fluminense. No mundo contemporâneo, marcado pela globalização e expressão global, busca sintetizar os novos processos de ordenamento do território fabril, cuja característica principal é a construção de produção de bens em grandes unidades fabris para administrar melhor a relação ao trabalho e integrar todas as tarefas técnico-produtivas, a segmentação dos processos produtivos de bens em diferentes lugares. A B não, B está errada. A centralização do processo produtivo em um único ponto de território para evitar divisão técnica, não, totalmente equivocado. A integração estratégica de vários ramos e setores em uma única região com o objetivo de monopolizar o mercado mundial de consumo. Opa, vamos voltar. A produção especializada de bens a serviços em mega empresas com o objetivo de fortalecer o domínio do mercado interno e a competitividade de seus países de origem, não. Se você é uma transnacional, você está sitiado num país desenvolvido e quer abrir o mercado num país subdesenvolvido, então ficou entre B e D. Vamos lá, a D. A integração estratégica de vários ramos de setores. Não. Quando isso acontece, é um único setor. O que ele quer ganhar é o quê? O mercado. Ele quer o quê? A hegemonia do lugar. Então, a questão é a letra B. Segmentação dos processos produtivos de bens de diferentes lugares, tendo como suporte a realização de redes técnicas de informações, financiamento e comercialização. Então, número 13, letra B. Tudo bem, galera? Vamos lá. 14. O capitalismo já conta com mais de 2 séculos de história e, de acordo com alguns estudiosos, vive-se hoje o modelo pós-fordista ou toyotista desse sistema econômico. Observa o anúncio publicitário. Linha Brastemp. Você vai montar uma geladeira do seu jeito ou com a sua cara. Mas se preferir, pode montar uma como você quiser. Então está dizendo o seguinte, que eu estou olhando o que vou montar de acordo com com o meu prazer, a cor que eu quero, o tamanho, aquela coisa toda. Tudo bem, galera? Então vamos continuar. Uma estratégia própria do capitalismo fordista presente nesse anúncio é letra C. Flexibilização da indústria, permitindo a produção por demanda. É a questão minha. É igual casa. Se eu vou construir uma casa, eu vou construir a casa no meu prazer, do meu jeito. Eu vou contratar um arquiteto, vou contratar um engenheiro e vou fazer a casa dentro do meu patamar, dentro do meu bel prazer. Financeiramente, é claro que eu vou construir uma boa casa. Então essa é a questão. Tá bom, galera? 15. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, a abundância de recursos de mão de obra não tem a mesma importância que possuía antes da evolução técnico-científica. Apresenta 2 fatores para a definição de novos padrões de localização industrial. Hoje, nós temos dentro do universo global, a gente faz tudo pela internet. A gente não precisa mais ir na loja física, a gente vai numa loja virtual e compra um determinado produto que você tanto almeja. Então coloca assim, produto virtual e a utilização de postos de retirada do respectivo produto. Eu posso comprar um aparelho de televisão pela internet e posso retirar num ponto frio, numa Casas Bahia ou numa loja de
grande o quê? Circulação. É isso que eu estou falando. Número 16, galera. Vamos continuar. Após a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa se deu em bases bem particulares. Temos aí o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano onde os Estados Unidos se propôs a reconstruir o quê? A Europa. Para evitar que os trabalhadores fossem seduzidos pela proposta comunista, foram concentrados a eles vários benefícios, instalando-se um tipo de capitalismo humano, comprando... meu amigo, deixa eu fazer uma obrinha na tua casa para melhorar, mas eu quero uma coisa em troca, valeu? Quero um geninho, tá? Quero um cascalhinho. É assim que funciona. Conhecido como estado do bem-estar social. A mobilidade da capital, principalmente característica da globalização atual, está desmanchando uma arquitetura que demorou décadas a ser construída. Milhares de empresas internacionais chantageiam seus países de origem, ameaçando se mudar. As empresas chantageiam seus países de origem, ameaçando se mudar para outros, onde haja uma certa vantagem comparativa que permita uma maior lucratividade. Então, meu amigo, deixa eu ver aqui, página 24, agora é 25. 25, tá lá. Resumindo, quer dizer o seguinte, galera, que seria uma opinião, mas seria uma resposta também. Onde as empresas influenciam de forma o quê? De forma capitalista, oferecendo dinheiro para que certas pessoas possam modificar o espaço. É uma chantagem, mas isso ocorre, galera. Página 25, número 17, está lá. Ainda que a indústria seja a forma através da qual a sociedade apropria-se da natureza e transforma a industrialização em um processo mais amplo que marca a chamada da idade contemporânea e que se caracteriza pelo predomínio das atividades industrial sobre outras atividades econômicas, dado o caráter urbano da produção industrial, a produção essa está totalmente diferenciada das atividades produtivas que se desenvolve de forma extensiva no campo agricultura e pecuária, atividades primárias. As cidades se tornam suas bases territoriais, já que nelas se concentra a capital e a força do trabalho. É na cidade onde nós temos o quê? A grande concentração de pessoas e bens de serviços. Com base no texto anterior, assinar a alternativa correta. Está lá. A industrialização é um processo que ocorre somente em grandes cidades? Não. Pode ter grande indústria no interior? Pode sim. A base territorial da produção industrial são as cidades, pois nelas se concentram capital e a força do trabalho? Não tem dúvida? Letra B. É lá que você tem o quê? O processo de industrialização e a mão de obra concentrada onde? Nas grandes cidades. Então, 17, letra B. Página 26. 26. Leia, tira e responda. Aqui está meio complicado, pessoal, mas vamos lá. A situação apresentada na tirinha remete ao seguinte processo característico de modo da produção capitalista. Em que sentido, galera? Seria o quê? A formação de cartel. O que é formação de cartel, pessoal? Eu tenho um tênis, eu sou o dono da Nike e quero fazer acordos para vender os meus produtos, criar o que é um monopólio dentro do país que eu vou vender. Seria isso. O desenvolvimento industrial está relacionado
ao processo de ganho de novas técnicas e tecnologias envolvidas na aceleração do processo de produção. Podemos distinguir momentos diferenciados de ganhos significativos da produtividade ao longo da história do desenvolvimento industrial diante desse fato e da imagem abaixo. Marca alternativa que engloba corretamente o momento industrial na imagem. Revolução Industrial na Inglaterra, representação do ambiente fabril externo. Trata-se do segundo ganho tecnológico? Trata-se do início do processo industrial. Letra B. Trata-se do início do processo industrial com fábricas rudimentares e altamente poluidoras. Então é letra B. 19, letra B. 20. O permanente revolucionário da produção, o abalar ininterrupto de todas as condições sociais, a incerteza e o movimento eterno distingue a época de todas as outras, todas as relações fixas e enferrujadas, com seu cortejo de representações e concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes que podem ossificar-se. O que é ossificar? Endurecer. Tudo o que era estável se volatiliza e os homens são, por fim, obrigados a encarar com olhos bem abertos a posição na vida. Em 1848, na defesa de uma nova sociedade, o Manifesto Comunista criticou as transformações advindas da modernização capitalista dos países da Europa Ocidental. Dois aspectos dessa modernização, então, criticada foram, vamos lá, foram, letra B, a aceleração da tecnologia e o aumento da divisão do trabalho. É aquela história, o socialismo oferece, o capitalismo ele cobra. Então essa é o grande X dos problemas que nós temos. Então é a letra B, tá bom? Número 20, letra B. 21. A segunda revolução industrial, no final do século XIX, inicia o século XX nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos passa a ser um país o quê? Uma potência mundial, o maior país do mundo. Já no final do século XIX e no início do século XX, os Estados Unidos passa a ser a maior potência do mundo. E em períodos que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou pela administração científica do trabalho e pela produção em série. Então lá, de acordo com o texto, a primeira metade do século XX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico na revolução que está relacionada a, vamos lá, letra D. Porque o que acontece? Independência política das nações colonizadas que permitiu igualdade em relação econômica entre os países produtores de matéria-prima e os países industrializados. Por exemplo, os países que eram colônias começaram o quê? O processo de independência e começaram o quê? A ter que... vamos conversar, pessoal. Eu já não sou Portugal, sou Brasil. Então vamos sentar para te conversar. Isso aconteceu no Império. Quando o Brasil se libertou de Portugal e se deu o Império, a Inglaterra entrou de cabeça no Brasil. O que nós temos hoje no Brasil é tudo influência o quê? Dos ingleses. Desde as malhas ferroviárias, algumas situações foram tudo, até a Light, que é a nossa empresa de luz aqui no Rio de Janeiro, a Light foi introduzida pelos ingleses. Tudo bem? Então, letra D. 22. Nos primórdios do século XX, surgiram nos Estados Unidos o Taylorismo e o Fordismo, que são assuntos amplamente estudados pela geografia. Esses assuntos se referem diretamente a, vamos lá, repressão aos movimentos sindicais? Não tinha na época. Adoção de uma rígida política de substituição de importações? Não. A implantação de novos métodos de organização do trabalho? Sim. Então, número 22, letra C. Houve uma mudança.
significativa na organização do trabalho. Tudo bem? 23. Ao longo dos 2 séculos de existência, as características estruturais do sistema capitalista permanecem inalteradas. Nele, contudo, houve importantes mudanças que redefiniram as formas de produção e o consumo de bens. Essa é a razão pela qual estudiosos reconhecem momentos distintos do capitalismo, denominados como modelos produtivos. As campanhas publicitárias guardam forte coerência com este modelo. A imagem publicitária que expressa uma característica de modelo produtivo fordista é a letra D. Tudo bem? Letra D. Vamos lá? 24. Na década de 70, o modelo produtivo predominante no capitalismo brasileiro era o fordismo. Contudo, na publicidade veiculada em 77, é possível identificar a transição para um modelo produtivo subsequente. A partir do anúncio publicitário, esse novo modelo é caracterizado pela produção de... Vamos lá. Letra C. Fabricação por demanda. A cor, o carro, o modelo, o tipo do carro. Então, fabricação por demanda. 25. Leia o texto a seguir. A General Electric, líder mundial da fabricação de produtos eletrônicos, reduziu seu número de funcionários em todo o mundo de 400 mil em 1981 para meio de 230 em 93, triplicando suas vendas ao mesmo tempo. A GE achatou sua hierarquia gerencial nos anos 80 e começou a introduzir novos equipamentos de automoção. Na fábrica da GE, em Charlottesville, na Virgínia, novos equipamentos eletrônicos nas placas de circuito na metade do tempo da tecnologia anterior. As transformações no mundo de trabalho mostrado no texto podem ser relacionadas ao quê? Ao quê, pessoal? A terceira revolução industrial? Não. A industrialização periférica? Não. A expansão das empresas estatais? Não. É do governo. Formação do terceiro mundo? Não. Letra E. Expansão do capitalismo. Sempre o capitalismo ele vai o quê? Se expansionar. Vai o quê? Sempre crescer. 26. Analise os seguintes itens. Robotização da produção. Colonização da África na América Latina para suprimentos da necessidade de novos mercados de matérias-primas? Não. 1 certa, 2 falsa. Colonização da África e América Latina para... Desculpa, vamos voltar. Analise os seguintes itens. Primeiro, robotização da produção? Certíssimo. A troca da mão de obra braçal pelo robô. O robô não reclama. Você não precisa pagar um encargo. É assim que funciona. Primeiro está certa. Especialização e qualificação da mão de obra. Hoje a mão de obra é qualificada. Essa está certíssima. Terceira, colonização da África e da América Latina para suprimir a necessidade de novos mercados? Sem chance. 4. Emprego de petróleo e da eletricidade com fonte de energia? Olha só, pessoal. É muito complicado porque são recursos não renováveis. Se você utiliza petróleo e eletricidade, você tem a questão de isso quer acabar. Então, a resposta que está dentro do contexto. 5. Introdução de novos materiais, fibras óticas e cerâmica? Certíssimo. Então, letra C. 1, 2 e 5 estão certas. A fase atual da industrialização marcada pelo que se denomina revolução científico-técnica tem como características principais o quê? Tecnologia complexa e disponibilidade local da matéria-prima. Letra C. 28. O modelo industrial está passando por transformações e a revolução técnico-científica tem como característica o quê? Vamos lá. Petróleo como principal fonte de energia? Não. Letra C. Biotecnologia como setor de
ponta. Então, tudo está o quê? Se transformando. 29. Não faz muito tempo e ela era tida como menina dos olhos e o milagre econômico da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, como pilar do emprego e do mercado de trabalho. O mesmo como matriz de um novo modo de vida. A indústria automobilística sempre foi muito mais que uma simples indústria. Entre outros, ela representou pura e simplesmente paradigma da cultura do capitalismo da combustão. O texto apresenta algumas reflexões sobre o papel da indústria automobilística no desenvolvimento do capitalismo. São fatores que contribuíram para a redução da importância da indústria na era pós-fordista. A modernização da produção e a contínua necessidade de ampliação da infraestrutura, região densamente povoada? Não. Aqui, 28. Tá acabando, galera. Tá aqui, 28, 29. A número 29 é a letra C. É a introdução de consumo de massa e do custo ambiental decorrente da tecnologia do motor de combustão. É a questão da... Hoje os carros, devido à poluição, a maioria dos carros já tem filtro, já tem tudo para o quê? Para que não haja o quê? A poluição do ambiente. Tá bom, galera? A número 30 seria a letra B. Número 31 seria letra C. E 32 a letra D. Tá bom, galera? Desde já eu agradeço aí pela atenção. Fiquem com Deus. Se cuidem. E aquele abraço a todos. Fui.